Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no capítulo 11 do livro de 2 Reis, do verso 4 ao 12. O tema, coroação de Joás. O texto bíblico nos diz assim: no 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100, dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de Sur, e a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guardas no templo por turnos. As outras duas companhias, que normalmente estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei, de armas na mão. Matem todo o que se aproximar de suas fileiras. Acompanhe o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei, junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois, Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: Viva o rei! Meus amados, Atalia reinou com impiedade sobre Judá por 6 anos, mas no 7º ano o sacerdote Joiada decidiu reagir. Convocou ao templo todos os comandantes militares. Fez um pacto com eles para tirar a usurpadora do poder e substituí-la pelo legítimo herdeiro ao trono, revelando-lhes que Joás, filho de Acasias, havia sido poupado da morte e estava vivo. Junto com os comandantes, organizou um plano para que Joás assumisse o trono, utilizando as armas que estavam guardadas no templo, que pertenceram a Davi e aos seus comandados. Assim, em um sábado, os militares, os levitas e todo o povo se reuniram com um único propósito: reestabelecer a ordem monárquica de acordo com a vontade de Deus. Joás, descendente de Davi, foi coroado rei de Judá. A ele foi entregue uma cópia da lei do Senhor e todos unânimes gritaram: Viva o rei! 2 Crônicas 23, de 1 a 11. Através do sacerdote, o Senhor levou uma criança com aproximadamente 7 anos de idade a tornar-se rei. Pode-se entender que ele estava dando um recado ao seu povo, de que sempre esteve no comando e no controle de tudo, demonstrando que somente ele, nenhum outro, tinha o poder para determinar quem se assentaria no trono terreno de seu povo. Joás se tornou o único que poderia dar continuidade à descendência de Davi. Portanto, cumpriu a promessa que somente Deus poderia ter feito. Humanamente falando, uma criança não tinha nenhuma capacidade de ser rei, mas Deus não olhou a sua aparência, sua fragilidade, seu tamanho ou sua idade. Antes, porém, viu o seu interior. Por isso, o poupou, o guardou e o separou para realizar os seus propósitos. Durante os anos que ele permaneceu no templo, foi-lhe ensinado a lei e os mandamentos. Da mesma forma que Joás, somos únicos, e o Senhor nos conhece muito bem. Certamente os seus planos são os melhores, pois a base deles é o seu amor por nós. É verdade que temos fraquezas e limitações, mas para ele somos valorosos. Somente devemos continuamente buscar a sua presença e aprender sobre suas verdades através de seus ensinos. Salmo 119, verso 14, nos diz assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Sejamos gratos todos os dias e louvemos a Deus pelo seu sublime amor. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.